dia, pessoal. Nós temos aqui uma manhã extremamente rica, com as apresentações, inclusive, feitas pelo professor Dilvio e pela professora Cláudia, trazendo elementos que mostram reflexões profundas, ação sendo realizada e, ao mesmo tempo, um conjunto de desafios significativos para avançar com relação à questão da avaliação da educação superior, para a avaliação da pós-graduação, que seria o objeto, então, da minha fala. Gostaria de revelar a satisfação de poder estar aqui, agradecendo o convite formulado pela UFMG, pelo IEAT, professor Estevam, meu colega de CTC. O prazer e a honra de ter o reitor dessa universidade, que também foi colega no CTC do ensino superior, lá na campus, professor Jaime. Da mesma forma, a professora Denise, nessa mesa, como coordenadora adjunta da área de biodiversidade, também relacionada às ações do CTC, do ensino superior, e demais colegas que temos aqui. Dentro dos elementos que eu gostaria de trazer a vocês, haverá necessidade de aprofundarmos cada vez mais as relações entre aquilo que faz a pós-graduação e a sua conexão com o ensino superior. Quando falamos da graduação, nós devemos ter clareza de que a pós-graduação é parte integrante desse sistema. E é claro que quando temos uma graduação, nós entendemos que, de uma certa forma, a pós-graduação e a pesquisa são o corolário daquilo que é desenvolvido na graduação. A iniciação científica, a atração, portanto, dos jovens que fazem a graduação, que se tornem realmente aqueles que possam abraçar o estudo e a preparação para a pesquisa, para o ensino, com certeza, e, ao mesmo tempo, preparar, por meio da pós-graduação, recursos humanos altamente qualificados para o desenvolvimento nacional, contemplando as necessidades dos setores governamentais, portanto, ter pós-graduados em condições de ocupar posições relacionadas aos ministérios, às secretarias estaduais, nos governos estaduais, nas prefeituras das cidades e, da mesma forma, os setores de produção, relacionados aos empresários, aos setores empresariais, envolvendo aqui a área de ciências agrárias, a questão da indústria, o comércio, os serviços e não deixando de deixar um destaque para a sociedade civil, que tem se utilizado significativamente de profissionais que adquiriram seus títulos de mestre e doutor e que passaram a atuar nas organizações, por exemplo, não governamentais. E isto no Brasil e, da mesma forma, seguindo uma tendência mundial, tendo, com esses recursos humanos altamente qualificados, trazido uma atuação cada vez mais significativa no âmbito das ações dessas organizações que trazem vamos até chamar uma vigilância da sociedade para aquilo que é feito pelas demais instâncias. Observando isso, portanto, o que eu queria trazer a vocês seria lembrar algumas coisas que nós já sabemos, mas de forma bastante rápida. A existência de uma organização como a CAPES, que estará agora, no dia 11 de julho, comemorando 65 anos de sua criação. A missão da CAPES, ela conectada, portanto, vinculada ao Ministério da Educação, ela teve a responsabilidade, desde os seus primeiros momentos, para a construção da pós-graduação brasileira. Essa construção, ela, naturalmente, significa a expansão, desenvolvimento e o aperfeiçoamento sucessivo da qualidade daquilo que é praticado na pós-graduação. Ao mesmo tempo, em 2007, assume uma nova missão,
de formação de professores da educação básica, de tal forma que políticas colocadas a serviço da formação da educação básica e envolvendo a pós-graduação e envolvendo o ensino à distância. As linhas de ação da CAPES envolvem, então, como primeiro tópico, a avaliação da pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, com a finalidade da formação de recursos humanos qualificados, tanto no país quanto no exterior, por meio do fomento à ida de estudantes brasileiros ao exterior, a promoção da cooperação científica nacional e internacionalmente, a formação de professores para a educação básica, como já mencionado, o acesso à produção científica e tecnológica, hoje tendo sido garantido por meio do portal de periódicos, instrumento poderosíssimo que democratiza a disponibilização do conhecimento científico produzido no mundo inteiro a qualquer quadrante do território nacional por via eletrônica. Portal esse que coloca o estudante que esteja em qualquer lugar do Brasil, podendo acessar o que é produzido e publicado nos melhores periódicos do mundo, como sendo uma política de Estado. Há também que se destacar a preocupação constante com a indução que deve ser dada a áreas estratégicas em função dos momentos que o país passa a exigir maiores cuidados ou maiores investimentos na formação de recursos humanos para essas áreas. Com isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o processo e o sistema de avaliação daquele que é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, conhecido por todos nós como SNPG. Observando o processo e o sistema de avaliação, é também de se destacar os fundamentos que caracterizam esse sistema. Primeiramente, é um sistema que se fundamenta, se apoia no reconhecimento pelos pares. E, da mesma forma, na confiabilidade que existe com relação ao sistema por causa da qualidade que é assegurada pela participação da comunidade científica e acadêmica brasileira na análise que é realizada de cada programa de pós-graduação e de uma forma que o Brasil diz, por meio do seu corpo de orientadores de programas de pós-graduação, portanto, da sua comunidade científica, a garantia de que a análise feita pelos pares estabelece o que é que a própria comunidade quer em relação à qualidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação do país. Ao mesmo tempo, temos que ter clareza de que os critérios que são utilizados devem ser revistos periodicamente. E esta revisão, ela é feita de novo pela própria comunidade acadêmica chamada para fazer essa análise. E ao fazê-lo, dizer o que é que merecerá ser continuado em termos da avaliação e o que é que precisará ser ajustado, em relação, inclusive, ao fato de que a ciência ela é progressiva. Melhoria contínua é o que é procurado, portanto, os critérios são sistematicamente revisados pela própria comunidade e, nessa revisão, inclusive, os degraus que vão sendo subidos são levados ao processo de avaliação. E é claro que, com esses dois fundamentos, se estabeleça, por meio da avaliação, os subsídios a serem colocados em relação ao fomento. Subsídios esses, ou seja, a informação obtida, a avaliação realizada, é que permite, portanto, tomar decisões em relação à questão do fomento. A avaliação tem objetivos claros, e nesses objetivos, o primeiro deles é a necessidade de estabelecer padrões de qualidade que o Brasil quer para os seus programas. Sejam eles os cursos de mestrado, sejam os cursos de doutorado. Da mesma forma, a avaliação ela tem que ser base, subsídio para a política de desenvolvimento da pós-graduação, fundamentando
as decisões sobre fomentos a serem concedidos. E é claro que algo fundamental no processo de avaliação é de que sejam identificadas as necessidades que o país tem em relação a programas de pós-graduação e dentro dessas identificações seja feita a orientação e a indução para o desenvolvimento da pós-graduação nas várias regiões do país. O sistema de avaliação da pós-graduação, ele é centrado essencialmente em dois grandes conjuntos. O primeiro conjunto é a entrada, em que os cursos novos que as universidades se dispõem a apresentar ao sistema são avaliados por esses pares já mencionados, e essa avaliação, portanto, estabelece se aquela proposta, com aquele corpo docente, naquela instituição, tem a qualidade necessária para garantir que um jovem que venha a aderir e, portanto, ser selecionado para fazer o curso, aquele programa tenha efetivas condições de fornecer a formação e a qualificação necessária para os interesses do país e para os interesses, naturalmente, daqueles estudantes que estão procurando conhecimento e que querem agregar esses conhecimentos à sua vida profissional. Dentro disso, o segundo conjunto de ações envolve a permanência no sistema. Um programa de pós-graduação, da mesma forma como foi aqui apresentado pelos professores Dilvio e pela professora Cláudia, mostra o fato de que, para permanecer no sistema, tem que ter a qualidade necessária para ser mantido no sistema. E a permanência, ela envolve, então, uma avaliação periódica que tem que ser realizada de todos os programas de pós-graduação do país inteiro. E, neste caso, a avaliação, inclusive, atual, é feita em base quadrienal. Este ano de 2016, inclusive, é o 4º ano do período que será avaliado o ano que vem, em relação aos 4 anos do desenvolvimento do nosso sistema. A questão da avaliação, ela envolve, como já mencionado, a necessidade de observarmos, analisarmos criticamente e olharmos se aquilo que estamos fazendo é efetivamente o mais adequado e, ao mesmo tempo, que novos elementos agregar. Neste momento, por exemplo, está, durante este ano, sendo trabalhado junto ao Conselho Técnico Científico do Ensino Superior uma análise de todo o processo e de todo o sistema para identificar o que é que precisará ser ajustado ainda este ano e o que é que terá que ser trabalhado para a próxima quadrienal, que começará em 2017. Então, temos uma série de ações em curso, por exemplo. Algumas que são de curto prazo, como a revisão dos critérios de apresentação de propostas de cursos novos, os APCNs, em cada documento das áreas de avaliação que o Sistema Nacional de Pós-Graduação tem, por meio de 48 áreas. Dentro desses critérios, por exemplo, essa atividade, inclusive, ela já foi concluída, porque as universidades poderão propor cursos novos este ano, já no calendário aberto, no edital correspondente. A discussão de propostas que envolvem elementos de avaliação e que se trabalha em cima de indicadores que devem ser aperfeiçoados. Então, a proposta do Qualis Livros, ou seja, muitos programas de pós-graduação têm como elemento da sua produção científica e a sua externalização por meio de livros. E, portanto, o Qualis Livros, o estabelecimento de indicadores que sejam gradualmente mais expressivos e, ao mesmo tempo, que esses indicadores permitam ter o reconhecimento da comunidade científica em relação à qualidade desses livros que são produzidos a partir dos programas de pós-graduação. A revisão dos critérios dos Qualis periódicos, inclusive essa parte é algo
que será realizado já agora em abril, quando se pretende o CTC discutir e aprovar a atualização dos quales periódicos com relação àquilo que foi realizado nos 3 primeiros anos. Ou seja, estamos falando de 2013, 2014 e agora de 2015. E lembrando que o qualis periódicos será atualizado mais uma vez após 31 de dezembro de 2016, no sentido de que se tem o qualis periódicos de tudo aquilo que a comunidade acadêmico-científica publicou em periódicos no Brasil e no mundo durante esses 4 anos, e esse qualis periódico só pode ser concluído após os 4 anos vencidos, porque tudo que foi publicado tem que ser avaliado naquele período. Interdisciplinaridade, interinstitucionalidade e internacionalização são os 3 inters absolutamente indispensáveis para a modernização gradual, progressiva, que os sistemas de pós-graduação estarão fazendo. E, ao mesmo tempo que se discute essa questão, é só lembrarmos como nós poderemos, por exemplo, trazer cursos de pós-graduação que possam ser propostos agregando áreas do conhecimento que, às vezes, nós não temos na nossa universidade. Ou seja, trabalhar com outras instituições que tenham aqueles conhecimentos, possibilitando que, agregando grupos de excelência de algumas universidades e instituições de ensino superior, elas possam ser agregadas para a formulação de propostas de curso de pós-graduação novos, possibilitando, então, trazer sinergias ao processo e permitindo que haja uma interação entre professores, pesquisadores, os alunos de pós-graduação desses cursos e que isso possa ser realizado em bases de trazer mais conhecimento e possibilitar que laboratórios possam ser compartilhados e que conhecimentos a serem gerados por essas instituições possam ser apropriados nos cursos de graduação de cada uma das instituições que façam parte desse sistema. Quando falamos da interdisciplinaridade, cada vez mais fica claro que dificilmente teremos soluções para problemas que sejam apresentados a partir da visão de um único olhar. Há necessidade de vários olhares. Olhares disciplinares são necessários. Conhecimentos disciplinares profundos são indispensáveis para que se possa formular adequadamente a pergunta e buscar, por meio do estudo e do projeto de pesquisa, o encontro das soluções ou dos equacionamentos necessários. No entanto, é absolutamente cada vez mais claro que olhares diferentes envolvendo outras áreas do conhecimento que tenham conexão com aquela que está sendo trabalhada, trazem vantagens e possibilidades reais de encontrar soluções para as grandes questões que a sociedade moderna está cada vez vendo mais. Quando nós olhamos para isso, nós temos só que lembrar que interdisciplinaridade já era praticada, por exemplo, por Aristóteles. Praticada em várias épocas diferentes do mundo. E que, em dado momento, a disciplinarização foi necessária para aprofundar certos conhecimentos, para mostrar, inclusive, que é possível encontrar várias soluções, porém que ela sozinha, ela não traz as respostas que muitas vezes nos permitiriam avançar de forma mais significativa. E quando falamos da questão da internacionalização, significa que nós queremos ter claramente o país, Brasil, colocado entre as grandes nações em que a formação de recursos humanos pode atuar em qualquer lugar do planeta, com qualidade. E que o conhecimento gerado lá fora também chegue e seja apropriado pelos pesquisadores, pelos professores, pelos alunos, pelos graduados, que nós temos que formar com cada vez mais qualidade. A internacionalização, ela é
a porta efetiva de avançarmos no conhecimento de forma mais rápida, mas ao mesmo tempo mais segura. E é claro que o objetivo central de tudo isso é de que nós possamos, ao agregar conhecimento àquilo que é apresentado como resultado da pesquisa e da pós-graduação brasileira, possam ser apropriados econômica, social, ambiental e culturalmente em termos gerais. A inserção social é algo cada vez mais necessário e que nós temos que buscar indicadores mais precisos sobre o impacto social daquilo que fazemos na pós-graduação. Ou seja, o programa de pós-graduação, ao desenvolver aquelas pesquisas, envolver aqueles pesquisadores e formar aqueles recursos humanos, o impacto sobre a sociedade tem que ser demonstrado. Este quesito da avaliação, inclusive, ele existe, mas os indicadores ainda são frágeis. Nós temos que aperfeiçoar esses indicadores. Isto se torna, inclusive, uma medida necessária sob o ponto de vista de mostrarmos que aquilo que fazemos tem valor para a sociedade e nós comunicarmos à sociedade que esse valor é muito grande e que, portanto, vale a pena o investimento que a sociedade faz na educação superior, na pós-graduação e na pesquisa. No entanto, também é fundamental lembrarmos que quando olharmos para esse impacto, nós temos que, na nossa conexão, sabermos, como eu já mencionei, comunicar de forma clara, de forma bastante significativa, para que a sociedade entenda a relevância daquilo que é pesquisado e da formação desse recurso humano que passa a ser, portanto, parte integrante do processo de desenvolvimento do país. As contribuições para a educação básica são parte inerente a uma pós-graduação. Ou seja, se a pós-graduação tem que ter revertido na graduação aquilo que desenvolve de conhecimento, a pós-graduação tem que usar da sua criatividade. Temos que buscar a inovação na forma de agir para levarmos aquilo que a pesquisa e a pós-graduação produzem, serem levados para a melhoria da qualidade da educação básica do país. A discussão geral das fichas de avaliação, portanto, e essa estrutura da ficha, ela deverá levar em consideração, neste curto prazo, esses elementos que nós estamos falando. Eu repito, todos eles já fazem parte, porém, é processo de aperfeiçoamento contínuo. E a busca necessária por indicadores, como aqui foi falado essa manhã inteira, sobre a relevância de termos indicadores que, sendo reconhecidos pelos pares e sendo reconhecidos pela sociedade, dão a efetividade, o apoio político e, principalmente, a partir daí, termos os financiamentos necessários ao processo de desenvolvimento nacional. Olhando para isso, temos agora também ações em curso ligadas ao médio prazo. E, nesse aspecto, foi, por exemplo, apenas a título de ilustração, criada uma comissão especial para analisar o nosso sistema e o nosso processo de avaliação da qualidade da pós-graduação brasileira. Esse grupo, inclusive, com alguns objetivos claros, eles já entregaram esse produto. Eles foram criados em dezembro e agora, em março, 3 dias antes do prazo final para entregar o produto, entregaram o produto pronto e acabado. É claro que essa comissão teve por objetivos analisar o impacto dos recursos humanos formados pela pós-graduação. Analisar o impacto da produção científica e tecnológica da nossa pós-graduação em relação ao que isso possa representar com relação ao desenvolvimento do país. E apresentar recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da qualidade do que fazemos na pós-graduação brasileira e, ao mesmo tempo, da missão da pós-graduação brasileira, particularmente sobre o sistema e o processo de avaliação. Apenas para termos ideia, deste grupo, é o único que eu vou mostrar alguns nomes, mostrando alguns nomes que compuseram essa comissão especial que foi presidida pelo professor Glaucio Oliva.
Então, professor Emanuel Tourinho, do Pará, professor Euclides, da Unicamp, professor Glaucius, da USP, professor Jorge Aldi, da PUC do Rio Grande do Sul, professor Luiz Bevilacqua, da UFRJ, professor Robert Verheyen, da Federal da Bahia, professor Sandoval Carneiro Júnior, da UFRJ, professora Sônia Nair Bal, da UNB, e também compuseram esse grupo mais 2 professores, o professor Mariano, do CGEE, e o professor Maurício Barreto, da Federal da Bahia, na área da saúde coletiva. Ao mencionar esses nomes, é mais para dizer a diversidade de pessoas com larga experiência, todos eles foram envolvidos com o sistema de pós-graduação. Todos foram, em algum momento, coordenadores de área no sistema da CAPES, todos eles têm ou tiveram funções de relevância no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a entrega desse produto, inclusive, ele agora está sendo já preparado para ser discutido os próximos passos em relação às recomendações ali colocadas. Ao mesmo tempo, a conclusão desses trabalhos que eu já mencionei nos leva a uma outra ação em curso de médio prazo, com a existência de grupos de trabalho que foram criados também em dezembro passado e que terão 6 meses para desenvolver propostas para o aperfeiçoamento da pós-graduação brasileira e do sistema de avaliação da pós-graduação brasileira. Neste caso, esses grupos de trabalho, eles, na realidade, têm a finalidade de contribuir estrategicamente para o avanço da pós-graduação brasileira. O objetivo é fazer um diagnóstico, e já fizeram, inclusive, e propor as ações estratégicas para o cumprimento da missão da CAPES no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Os valores aqui colocados claramente é de que tudo que for feito tenha por finalidade tornar acessíveis todos os dados do sistema, divulgado tudo o que é feito, transparência total ao sistema, de qualquer programa saiba como é que o outro foi avaliado, e se compare, sim, é isso que se quer. Simplicidade, e que tenhamos, por conta disso, um controle social maior. O perfil e as características das equipes, inclusive, desses grupos que foram constituídos, envolvem, portanto, lideranças do setor, representações das coordenações de área do sistema CAPES, representações institucionais, especialistas nas várias temáticas dos GTs, que eu já vou mencionar quais são, e também os servidores da CAPES, que têm a missão de dar o suporte e desenvolver as ações necessárias ao processo e ao sistema de avaliação. Nesse caso, esses grupos, portanto, têm como finalidade apresentar produtos como diagnóstico e um plano de ação como proposta. Esses compromissos da CAPES, que são assumidos, portanto, fornecer as informações para que os grupos de trabalho possam trabalhar, os recursos necessários e as condições sejam dadas para que cumpram adequadamente as suas missões. E, nesse aspecto, como eu já havia mencionado, eles deverão entregar isso até junho passado. Quais são os temas desses GTs? Até para que tenhamos clareza de que isso é o que a comunidade da pós-graduação tem colocado como demanda e necessidade de que sejam construídos os processos. O primeiro deles é de que nós tenhamos um sistema de informações para a pós-graduação. Esse sistema, ele existe, temos o GeoCaPES, para quem quiser utilizar normalmente, basta entrar no sistema, porém, também foi criado agora a plataforma Sucupira, que está em construção e que pretende ser uma das ferramentas mais importantes para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, de informações da pós-graduação. Temos um grupo aqui que está trabalhando a pós-graduação e a relação com a educação básica e apresentar proposições de como isso ser feito. A análise do sistema CAPES de avaliação da pós-graduação
ser comparado com aquilo que é feito em outras regiões do mundo, em instituições de ponta do mundo, de tal forma que se caracterize se aquilo que nós fazemos está atualizado, está dentro daquilo que seria esperado de um sistema nacional de pós-graduação voltado a uma qualidade cada vez maior dos recursos humanos e da pesquisa ali desenvolvidos. Um grupo atuando para o Qualis referência em relação aos periódicos, que seja utilizado de forma geral por todos, com critérios gerais, e, é claro, cada área com alguns critérios específicos, mas respeitados os princípios gerais que o Sistema Nacional de Pós-Graduação pelo CTC determina e define. Quais livros, já mencionei, também quais são os indicadores e de que forma fazer a medição da qualidade daquilo que é produzido em livros pelo sistema. O Qualis, produção técnica e tecnológica, envolvendo softwares, envolvendo processos, envolvendo patentes e por aí afora. Qualis eventos, nós temos algumas áreas do sistema que a sua forma de comunicação científica são eventos científicos e que lá é que são aprovados e publicados os artigos que têm a qualidade necessária, respeitada internacionalmente. A questão do mestrado profissional, entendido aqui como a preocupação do Sistema Nacional de Pós-Graduação em chegar à ponta da sociedade, formando recursos humanos que, a partir do conhecimento gerado na pós-graduação, estrito sensu mestrado e doutorado, sejam aplicadas efetivamente por meio dos profissionais formados nos sistemas, seja no âmbito de governos, nos âmbitos empresariais e nos âmbitos relacionados à sociedade civil. A questão do árvore do conhecimento é algo que está sendo revisto em conjunto com o CNPq, para que nós fiquemos mais próximos das árvores de conhecimento que são aplicadas em termos internacionais, resguardadas e preservadas as características do sistema brasileiro. A importância de um grupo em preparar recomendações com relação a metodologias a serem utilizadas na avaliação do impacto dos programas em termos sociais, econômicos, etc. Análise de risco de programas é algo que está colocado na pauta, uma vez que temos que identificar cada vez mais, pelo tamanho do sistema, nós temos que identificar quanto do sistema, por exemplo, nós teremos o risco de aquele programa poder não se tornar algo tão relevante na região. Ou seja, aquilo que deve ser analisado em termos locais, regionais e no sistema como um todo. E, finalmente, um grupo de trabalho envolvendo a Revista Brasileira de Pós-Graduação para tornar essa revista uma revista de padrão mundial, inclusive que ela venha a ser publicada, além de português, em inglês e espanhol, para começar. Sendo assim, eu queria trazer agora alguns dados que mostram, por exemplo, elementos que constam do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 e que mostram que o sistema de avaliação permite corrigir rumos. E, ao mesmo tempo, mostrando que os esforços feitos pelo fomento à pós-graduação têm conseguido lograr alguns avanços. Nesse aspecto, quando nós olhamos para isso, por exemplo, nós verificamos aqui um dado interessante. Primeiro, quando nós olhamos o número de doutores por 1.000 habitantes, na idade entre 15 e 64 anos, é claro que 15 anos aqui é forçar um pouco a barra, mas é só para caracterizar esse universo, mas no Brasil nós estamos formando 1,4 doutor a cada 1.000 habitantes. Enquanto, por exemplo, a Alemanha forma 15 doutores a cada 1.000 habitantes. É claro que o esforço que o PNPG está fazendo para ampliar esse número significa dar maiores condições para que a apropriação do conhecimento possa ser internalizado
naquilo que gera riquezas em termos nacionais e internacionais. Olhando para esse dado, também é interessante olhar o crescimento da pós-graduação brasileira num período bastante amplo, que vai de 1998 até 2014, por exemplo. Nós verificamos que o número de cursos que foi criado no Brasil cresceu 172%. Mas vejam que coisa interessante. Nesse mesmo período, o número de alunos de pós-graduação cresceu 205%, como eu já vou mostrar em seguida. E o número de titulados, ou seja, títulos de mestre e doutor concedidos, cresceu 312% nesse período. Olhando para isso, vejamos agora a relação mais próxima. Quando nós olhamos o período de 3 avaliações, de 2004 até 2014. Esses 205 mil de crescimento no período envolvem, portanto, hoje, 232 mil alunos de pós-graduação em dezembro de 2014. Claro que já é um número bem maior do que esse hoje. A existência dos títulos, em dezembro de 2014, 67 mil títulos de mestre e doutor concedidos, na distribuição que está aí colocada entre o verde doutorado, vocês estão vendo que vem aumentando o número de doutoramentos, o mestrado profissional, que também passou a crescer um pouco, e o mestrado acadêmico, que estabilizou um pouco nos últimos 3 anos. Olhemos agora essa distribuição no Brasil. Quando nós olhamos a evolução dos programas de pós-graduação nesse mesmo período, envolvendo 3 períodos de avaliação trienal, então é de 2006, 2010 e 2014, foram as 3 avaliações trienais, sempre pegando os 3 anos anteriores. Portanto, aqui nós estamos falando de 3, 4 e 5, ou seja, de 2003 até 2014. O Brasil cresceu 67% o número de programas de pós-graduação. Mas vejam que as assimetrias começam, então, a ser trabalhadas. E nós tivemos a região norte crescendo 99% o número de programas de pós-graduação, o nordeste crescendo 87%, o centro-oeste crescendo 92%, a região sul crescendo 75%, e o sudeste crescendo 43%. Quando olhamos esse número de programas de pós-graduação, vamos ver os alunos de pós-graduação, como é que se comportaram em termos dessa distribuição. O Brasil cresceu 75% o número de alunos de pós-graduação nesse período. Mas a região norte, por exemplo, cresceu 154%. A região nordeste cresceu 135% e a região centro-oeste 120%. A região sul cresceu 98% e a região sudeste 49%. Esse esforço também nos coloca em termos de titulações. Então, 61% de títulos novos concedidos no país, nesse período, a região norte passou a conceder, naquela região, um crescimento de 111%, o nordeste 133% e o centro-oeste 98%. A região sul 75% e a região sudeste 37%. Mas vejam que isso tem uma relação importante com o número de docentes. O número de docentes na pós-graduação brasileira, aqui reforçando aquilo que o professor Dilvo colocou na sua fala, na formação de pessoas, nós tivemos no Brasil um crescimento no número de docentes associados a programas de pós-graduação, que não é apenas formados. Para fazer parte da pós-graduação, precisa ter uma série de indicadores que eles têm que atender. O que significa que são pessoas que publicam, são pessoas que fazem as diversas atividades ligadas à pós-graduação e, portanto, podem ser membros da equipe de orientadores dos programas de pós-graduação. Então, o Brasil cresceu 78% nesse período. A região norte cresceu 118%.
A região Nordeste cresceu 119%, a região Centro-Oeste cresceu 131%, a região Sul cresceu 90% e a região Sudeste cresceu 58%. Olhando esses números, por exemplo, vamos pegar só a região Sudeste aqui. A região Sudeste, nós temos então que os programas de pós-graduação nesta região cresceram 43%, os docentes aqui cresceram 57%, os matriculados no mestrado 24%, titulados 28%, olha o doutorado aqui, que cresceu significativamente, 66,7%, e titulados 45,8%. Os matriculados no mestrado profissional, que foi um esforço feito em poucos anos, a comunidade acadêmico-científica respondeu de forma expressiva. Nós saímos de 68 programas de mestrados profissionais, por exemplo, nesses 10 anos, para 620 programas de mestrados profissionais hoje distribuídos no país. Olhando para isso, 168% matriculados e os titulados já começam a surgir, mas um crescimento também significativo. Olhando para isso, vamos olhar Minas Gerais. Né? Minas Gerais, a evolução dos programas de pós-graduação, 75,7%. Dos docentes, 93,7%, o número de docentes em termos de crescimento na região no período. Em termos, vou agora direto aqui nos doutorados matriculados, 125%, e titulados com título de doutor, 126% de crescimento nesse período. Número de matriculados no mestrados profissionais, 228%, e titulados, 190%. Olhando para esses números, nós verificamos, portanto, que há um resultado efetivo da política pública de expansão da pós-graduação brasileira nesse período de 2003 até 2014. Revelando, inclusive, quando se olha o comparativo de cursos de pós-graduação matriculados e titulados, nós temos aqui, olhando então como uma síntese de tudo que vimos até agora, a questão da região Norte, a questão da região Nordeste, o Centro-Oeste, a região Sul e a região Sudeste com 43%. Ou seja, os programas de pós-graduação nesse período tiveram uma variação extremamente significativa, possibilitando, inclusive, a redução dessas assimetrias regionais, que eu repito que é muito pouco ainda o que foi feito. Só que foi muita coisa feita nesse período de tempo curto, graças a políticas públicas e ações voltadas efetivamente a apoiar a criação de programas de pós-graduação nesse período. Vejamos aqui, apenas nessa questão das assimetrias regionais, por exemplo, em 1970 os programas de pós-graduação só estavam aqui. Né? A maioria dos estados brasileiros não contava com nenhum curso de pós-graduação. Em 2010, todos os estados brasileiros contam com pelo menos 5 cursos de pós-graduação no seu estado. É algo significativo quando olhamos o que é que isso representa, significa, né, e caracteriza. Ao mesmo tempo, a questão agora das assimetrias em relação a programas de pós-graduação de qualidade chamada internacional, que são os programas notas 6 e 7. Então, nós verificamos, por exemplo, que em 2006, nós tínhamos aqui, desconsiderando o Distrito Federal, havia somente 4 programas de pós-graduação nas regiões Norte e Nordeste em 2006. Vejam que em 2014, desconsiderando também o Distrito Federal, 24 programas de pós-graduação já existentes nessa região. Então, quando nós olhamos para isso, vamos olhar outro aspecto importante do quanto a avaliação pode contribuir para fomentos e para trabalhos junto à comunidade. Por exemplo, a população
em relação à pirâmide etária da população de mestres e doutores no Brasil, nós verificamos algo interessante. Em 1980, a pós-graduação brasileira, ela era composta majoritariamente por homens e faixa etária entre 30 e 39 anos. Em 2010, a população de mestres e doutores mulheres entre 30 e 34 anos já era maior do que a de homens. Então, quando nós olhamos para isso, é interessante vermos aqui duas curiosidades. Em 98, nos cursos de mestrado, o número de mulheres tituladas superou de homens titulados. Em 1998, mestrados. Já agora, em 2004, o doutorado passou a ter esse mesmo fato, formando mais mulheres tituladas doutores desde 2004. É importante agora, e queria destacar a questão da internacionalização, em que o Brasil ocupa a 13ª posição no ranking da produção científica internacional, avaliado o período de 2010 até 2014. Quando nós olhamos essa posição de 13ª posição, isso significa que o Brasil é o 13º país maior produtor de conhecimento do mundo. É claro que nós avançamos significativamente neste período. E, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para isso, tem uns dados que caracterizam o seguinte, que a produção científica brasileira, ela cresceu muito acima da média mundial. Então vejam que o mundo cresceu 51% e o Brasil cresceu, em termos de produção científica publicada, 134% no período de 2010 até 2014. Esse dado é um fato extremamente importante que mostra que o Brasil está avançando na relação internacional. No entanto, nós temos um problema que nós teremos que trabalhar muito. Aliás, dois problemas iniciais. O primeiro deles é que se nós somos a 8ª economia do mundo e somos o 13º país produtor de conhecimento do mundo, nós vamos ter que fazer um esforço para chegarmos a ser o 8º país produtor de conhecimento do mundo. O segundo problema, e isso é algo que dá para trabalhar, e é claro, as universidades brasileiras têm conseguido dar alento a essas propostas que vêm da própria comunidade. Mas nós temos um outro fator, o fato de que a nossa produção ainda tem pouco impacto na ciência mundial. Então, a nossa posição no mundo em relação a ranking por impacto, nesse mesmo período, em relação aos países, os 20 países maiores produtores desse conhecimento, em termos de impacto da ciência brasileira na ciência mundial, nós estamos em 17ª posição. Então, nós temos que trabalhar para colocar essa 17ª posição, inicialmente, na 13ª posição, para ficarmos na posição de sermos grande produtor de conhecimento. Mas, seguramente, esse esforço vai ter que continuar sendo feito para que nós sejamos, gradualmente, elevarmos e chegarmos na posição nossa em termos de economia mundial. Ao olharmos esses números, das 22 áreas analisadas na base Web of Science, por exemplo, 14 das nossas áreas estão com seus impactos acima do impacto brasileiro. Ou seja, nós colocamos ali a média, mas nós temos várias áreas do conhecimento que estão acima do que o Brasil tem como média. Ou seja, área multidisciplinar, espaço e ciência, física, imunologia, neurociências e comportamento e assim vai, né? Química, a parte de microbiologia, a parte de ecologia e meio ambiente, geociências e etc. E nós temos algumas que teremos que trabalhar para crescê-las, né? Fazê-las avançar. Entre elas estão ciências dos materiais, engenharias, ciências da computação, ciências agrárias, por exemplo, matemática, economia e por aí afora.
Olhando para isso, também é interessante observar, e tudo isso tem relação direta com os processos de avaliação e dos sistemas de avaliação. A maioria das áreas melhorou o impacto da sua produção em relação a esses dois períodos. O período 2003-2007, que está em preto, ou azul, e 2010-2014, que está em verde. Então vejam vocês que, exceto pela área multidisciplinar, todas as demais áreas melhoraram em relação ao impacto da sua produção na ciência mundial. E isso colocado, né, por indicadores mundiais em rankings reconhecidos internacionalmente. E para concluir, eu gostaria de trazer um dado da universidade do nosso anfitrião aqui, né? A produção científica da UFMG, ela, por exemplo, as 10 áreas com maior número de documentos indexados no Web of Science estão aqui colocados, e é claro, o ranking dela pelo tamanho do quadrado. Então vocês têm aí ciências veterinárias, como a mais forte de vocês, a área de a parte de saúde ocupacional e ambiental, depois a farmácia, de farmacologia e farmácia, depois temos aí as demais áreas, química e biologia molecular, parasitologia, engenharia elétrica e eletrônica, imunologia, neurociências, a parte de ciências dos materiais e multidisciplinares e microbiologia. O interessante também é que o impacto da citação normalizada dessas 10 áreas no número de documentos indexados no Web of Science mostra também já uma fotografia um pouquinho diferente para as mesmas 10, mostrando que daí as áreas de saúde ocupacional e ambiental, por exemplo, ela está na primeira posição. Ciências dos materiais e multidisciplinares em segundo, e imunologia, etc. e tal. Ou seja, esses elementos mostram e servem para a pós-graduação, para nós na pró-reitoria de pós-graduação e dentro da universidade, olhar quais são os campos que nós estamos bem e que nós vamos querer ampliar e quais são os campos que nós queremos melhorar dentro do que nós já temos. Para terminar mesmo, eu quero falar um pouquinho só sobre a internacionalização, mostrando um aspecto que caracteriza uma forte colaboração que existe entre os países da América Latina, liderada pelo Brasil, no caso, e que é seguido, no caso, pelo Chile, pela Argentina e pelo México. É levado em consideração, nesse índice, o percentual de autores de cada país e o número de instituições afiliadas por cada um desses artigos. Na questão da pós-graduação e a internacionalização, eu apenas quero mencionar o programa Ciências Sem Fronteiras, que ele, inclusive, no momento, ele está suspenso, porque está sendo feita uma avaliação daquilo que foi colocado como esforço para o Brasil enviar 101 mil estudantes para fora, que acabaram indo, então, cerca de 90 e poucos mil. Mas foram concedidas bolsas, e aí vários que acabaram não indo. Mas, no caso, quando nós olhamos para isso, a ideia era de que, realmente, estudantes e pesquisadores brasileiros pudessem ir em boas universidades no mundo, nos campos de ciência, tecnologia e inovação. O objetivo central era promover ações com relação à ciência, tecnologia e inovação e competitividade no Brasil, oferecendo oportunidades similares a cientistas e pesquisadores estrangeiros que poderiam vir ao Brasil, e o objetivo era as universidades trazerem esses cientistas estrangeiros para ficar um certo tempo nas nossas universidades, criar conhecimentos inovadores para indústrias, e lembrando que havia aqui um conjunto de áreas prioritárias colocadas pelo país. Então, engenharia e outras áreas tecnológicas, ciências naturais e ciências
puras, chamadas puras, né? Ciências biomédicas e da saúde, informação e comunicação, tecnologia aeroespacial, farmacêutica, produção agrícola sustentável, óleo, gás e carvão, energias renováveis, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais, tecnologias para prevenção e mitigação de desastres naturais, biodiversidade e bioprospecção, ciências marinhas, minerais, novas tecnologias para engenharias construtivas e formação de pessoal para as ações técnicas. Olhando para esse conjunto, lembrando que a CAPES e o CNPq, ao enviarem essas pessoas, foram mantidos na CAPES e no CNPq os programas tradicionais de caráter internacional. Então, num contexto desses, o programa, por exemplo, as bolsas concedidas estão aqui elencadas, mostrando alguns dos países para os quais o pessoal foi. Naturalmente, os Estados Unidos foi o país que recebeu o maior número de bolsistas do Ciências Sem Fronteira, envolvendo várias áreas do conhecimento. A partir daí, é interessante destacar como ainda nós teremos que fazer muito esforço para trazer agora estudantes estrangeiros para os nossos programas de pós-graduação no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, aqui, no doutorado, que é o verde escuro, né? Depois o mestrado azulzinho, os matriculados em 2014 eram 2.211 alunos estrangeiros nos nossos programas de pós-graduação. Nós vamos ter que fazer muito esforço para ampliar esse espaço, né? E nos mestrados, 1.758, os titulados em 2014, nos números que aqui estão, mantendo a certa correlação, né? 294 doutores estrangeiros se titularam nos programas brasileiros e 589 receberam o título de mestrado nesse pedaço. As nacionalidades dos estudantes brasileiros no Brasil são essas que aí estão colocadas, lembrando que 65% dos estudantes internacionais do Brasil são do sexo masculino, por exemplo. E, no caso, a Colômbia lidera esses envios, né, de estrangeiros, seguidos pelo Peru, a Argentina e o Chile. Ao mesmo tempo, as nacionalidades desses estudantes no Brasil em relação agora ao mestrado, porque o anterior foi para doutorados, neste caso aqui, a maioria dos estudantes brasileiros, portanto, a conclusão, né, desse estudo que foi feito agora para vermos quais novos esforços teremos que fazer, caracteriza que a maioria dos estudantes do pós-graduação aqui no Brasil vem de países em desenvolvimento. E eu fecharia, portanto, a apresentação destacando nesse esforço internacional aquilo que o professor Dilva havia mencionado há pouco, a questão dos BRICS. Quer dizer, o esforço brasileiro para, em conjunto com os demais 4 países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de criar uma universidade em rede. Esse processo está em pleno curso, inclusive o edital saiu em dezembro. A Universidade Federal de Minas Gerais colocou esforços para isso, e dos 12 que foram selecionados, 3 deles são da Universidade Federal de Minas Gerais. E, no caso, é interessante destacar as áreas que foram objeto deste edital para atrair programas notas 6 e 7. Quer dizer, só poderiam apresentar propostas programas notas 6 e 7. E, neste caso, foram apresentadas 40 propostas nas áreas de energia, economia, ciências da computação e segurança da informação, mudanças climáticas, a questão de recursos hídricos, que é a área que o professor Estevam coordenava, né, lá na CAPES. Então, recursos hídricos e tratamento da poluição. E a 6ª área, a área de estudos dos BRICS, ou seja, envolvendo programa de pós-graduação que venha a estudar aspectos culturais, artes, ciências humanas e sociais e educacionais
ligadas a esses países. E esse esforço tem uma relação importantíssima na nossa forma de ver, que há uma possibilidade real, esses 12 que foram selecionados, inclusive semana que vem, irão agora à Rússia se encontrar com os 12 selecionados de cada país, baseado nas mesmas características, programas de alto nível, e que essas universidades, portanto, 12 coordenadores, ligados a esses 6 temas, 2 por cada tema, e vão se reunir esses 60 professores pesquisadores para formatarem programas de pós-graduação internacionais em rede, envolvendo os 5 países, com mobilidade de docentes, com mobilidade de alunos, e que pode se tornar, e acredito que este é um elemento extremamente relevante, provavelmente isso poderá ter condições de vir a se tornar um terceiro polo de conhecimento do mundo. Quando nós olhamos o que nós temos hoje, temos o polo americano, temos o polo europeu, e a potencialidade existente com universidades de ponta que existem nesses 5 países tem condições de realmente poder vir a se constituir em um novo polo de conhecimento mundial. Para fechar, a Universidade em Rede do BRICS, por exemplo, tem então por finalidade capacitação de estudantes de mestrado e de doutorado em áreas estratégicas, programas conjuntos bilaterais e multilaterais no curto prazo e desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa em várias disciplinas. Com esses elementos, eu acredito que cobri um pouco do conjunto de elementos que têm uma relação profunda com o processo de avaliação da pós-graduação, que esses elementos são necessários e constam como fundamentais para podermos desenvolver uma ciência, uma tecnologia, utilizando a inovação de uma grande qualidade, colocando o Brasil cada vez mais num patamar. E isso aqui não está sendo falado de forma sensacionalista. São fatos reais que acontecem. O Brasil vem sendo cada vez mais respeitado por aquilo que faz. E seguramente nós temos que buscar caminhos de cada vez mais conseguirmos transferir aquilo que a pós-graduação desenvolve para a graduação, trazer da graduação para a pós-graduação as perguntas, as questões e levarmos isso à educação básica, conseguindo, nesse formato, portanto, atuar de forma sistemática em todas as partes, em todos os elos que compõem a educação brasileira. Com isso, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição.